Hello, babies! Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa do Plano de Estudo Tutorado da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais. Nosso assunto muito interessante, que é literatura. Como eu sou apaixonada por literatura, por leitura, então este assunto eu recomendo que vocês compreendam bem, porque quem lê livros literários, claro, também os não literários, mas eu vou defender hoje os literários, torna-se um ser humano ímpar, diferente de todos os outros. Nosso assunto de literatura é pré-modernismo, vanguardas europeias e a Semana de Arte Moderna. Deus abençoe a sua mente para que o conhecimento invada e faça você só crescer em aprendizagem. Aqui eu vou explicar para vocês hoje essa literatura por meio do mapa mental. Então, nós trabalharemos aqui a questão deste tipo de texto, que é o mapa mental, para que você aprenda a fazê-lo, porque é uma forma muito boa de estudar. Então, vejamos aí que nós temos o pré-modernismo, com início em 1902, e durou até 1922. Então, estas foram as ideias que vieram fazer um momento para abrir o modernismo no Brasil. Nós temos três escritores aí que se destacaram, que são Lima Barreto, só na prosa, Augusto dos Anjos, no poema, e Euclides da Cunha, também na prosa. Nós vamos ver que Lima Barreto, ele fazia uma análise crítica e humorada do país. Então, ele criticava e, ao mesmo tempo, ele fazia uma sátira. O combate ao preconceito racial nós vamos perceber também na obra de Lima Barreto. E a ênfase nos subúrbios cariocas. Então, o cenário dele é principalmente os subúrbios cariocas, os bairros cariocas. Lima Barreto tem uma linguagem fluente e leve, ou seja, um escritor que você sente mais facilidade ao ler o seu romance. A obra dele, O Triste Fim de Policarpo Quaresma, uma obra que vale a pena ser lida para você entender a questão dos sonhos, da vontade de mudança para o nosso Brasil, para a nossa realidade. Augusto dos Anjos, o único poeta do pré-modernismo, foi um poeta sem igual. A forma poética bem trabalhada, né? Ele trabalhava a questão do poema de uma forma bem competente, uma linguagem cientificista, porque parecia mais ciência do que literatura, um acentuado pessimismo e angústia, um vocabulário apoético, antipoético, com marcas de vulgaridade e agressividade, e a incorporação de aspectos da vida cotidiana. A obra dele chama-se Eu, uma obra com poemas. Então, nós vamos ver em Augusto dos Anjos, ele dizendo por meio dos seus poemas que o ser humano ele vai acabar quando morrer e vai ser comido pelos vermes como qualquer outro. Então não há por que ter orgulho
discriminar o outro, porque todos serão comidos pelo verme. Euclides da Cunha, um dos mais importantes, porque ele escreveu o romance mais famoso desta época, que é o romance Os Sertões. Euclides da Cunha ele fez a denúncia das péssimas condições de vida do Nordeste brasileiro, por meio deste romance. Então, ele teve o pioneirismo ao regionalismo crítico. Então, em uma época em que todo mundo estava centrado no Rio de Janeiro e em São Paulo, Euclides ele vai contar uma história que se passa no Nordeste brasileiro, mais especificamente na Bahia, durante a Guerra de Canudos, e ele mostra como que o nordestino é sofrido e deixado de lado pelos governantes. Então, esta obra, Os Sertões, que também merece ser lida, toda obra, né? Mas esta aí tem que ter um pouco de paciência, porque é um romance de muitas páginas. A primeira parte de Os Sertões, Euclides vai falar sobre a terra nordestina, a geografia, como que é aquela terra sofrida, sem a falta de chuva e sem o auxílio dos governantes. Na segunda parte de Os Sertões, nós vamos ter Euclides falando do homem nordestino. E é tão interessante como ele fala do homem nordestino. Ele diz que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. E na terceira parte do livro, vamos perceber a luta, que foi a Guerra de Canudos, Antônio Conselheiro e o seu povo, aquele massacre que houve em Canudos, na Bahia. Então, as características gerais do pré-modernismo estão aí nesses autores. Nós vamos ver o autor trabalhando a questão da denúncia social, de buscar essa questão aí de mostrar que tem gente sofrida e não se pode fechar os olhos para esse povo sofrido. Então, o pré-modernismo não é um estilo de época, é uma transição para uma fase nova, que foi o modernismo, que entrou no Brasil. Nós vamos estudar também, nesta aula, as vanguardas europeias. A palavra vanguardas, também aí com o mapa mental, para quando você for estudar um assunto, faça assim pelo mapa mental, mapa conceitual, que você aprende mais colocando essas características. É uma forma ótima de estudar. As vanguardas europeias, elas, claro, né, ocorreram na Europa, como o próprio nome indica, e vanguardas quer dizer aquilo que está à frente. Vanguardas vem da palavra francesa avant-garde, aquilo que está à frente, está na moda, está dentro de um assunto, dentro da arte naquele momento, neste caso aí das vanguardas. Então, nós vamos ver as 5 vanguardas: o surrealismo, o dadaísmo, o expressionismo, o cubismo e o futurismo. Por que nós estudamos vanguardas europeias? Porque elas vieram com os nossos estudantes, escritores que estudavam na França ou na Suíça, e aí eles trouxeram essas ideias novas para o Brasil e a nossa literatura modernizou-se a partir dessas vanguardas europeias. Então, quando nós falamos de surrealismo, nós estamos falando de algo surreal, algo que vai além realidade. Então, nós vamos ter a questão da importância do inconsciente e da subjetividade, do sonho, da fuga, da liberdade, da quebra com a lógica. Não precisa ter lógica no surrealismo. O dadaísmo já foi outra tendência assim bem crítica, né? Porque o próprio
criador do dadaísmo, ele disse assim: Dada quer dizer nada. Então, no período Primeira Guerra Mundial, eles criaram esta vanguarda aí, esta tendência, para mostrar que cadê o amor entre as pessoas? Já que a guerra mostrou que não tinha amor. Então, o dadaísmo, ele trabalhou com o ilogismo. Um ilogismo que tem lógica. Já o expressionismo é a expressão do pessimismo, do sentimento ruim, da angústia, da tristeza, da dor, porque isso que o artista, o escritor, o pintor, o escultor, ele via na sua realidade. O cubismo, com esse nome já ligado aos sólidos geométricos, ao cubo, né? Então, nós vamos ver que a forma geométrica vai estar aí porque ela é abstrata, então a linguagem do cubismo também é abstrata. Já o futurismo, como o próprio nome indica, vamos para o futuro. O passado não nos interessa. O futuro agora é a máquina, a tecnologia, o progresso, os prédios surgindo em São Paulo. Então vamos buscar essa velocidade, porque é isso que importa. Então, essas vanguardas vieram com os estudantes brasileiros que estavam na Europa e trouxeram essas ideias, os artistas, pintores, músicos, escultores e escritores. A Semana de Arte Moderna foi um movimento na nossa literatura ocorrido em 1922. Este é o cartaz de um dos dias, né? Essa semana ocorreu do dia 13 a 17 de fevereiro de 1922, e aí está o cartaz numa linguagem, a língua portuguesa, quando escrevia teatro com TH, escultura com PT, né? Então já a nossa língua já progrediu, né? Dentro dessa história aí. Mas este é o cartaz original para o dia 13 de fevereiro, primeiro grande festival. A Semana de Arte Moderna, também chamada de Semana de 22, ocorreu em São Paulo, no Teatro Municipal. Então, esse designativo semana ocorreu em 5 dias e trabalhou-se com pintura, escultura, poesia, literatura e música. Todas as artes, por isso que não é da arte, é de arte. Todas as artes trabalharam para modernizar todas elas. E esse evento marcou o início do modernismo no Brasil. 1922. Eles queriam nacionalismo, uma busca da identidade brasileira que fosse crítica. E a Semana de Arte Moderna trouxe uma foto aqui para vocês. Este músico é Carlos Heitor Villa-Lobos. Ele, um músico que incentivou vários músicos brasileiros, até hoje ele incentiva, porque ele trouxe a inovação que tinha na música para aquele momento. A partir daí, toda a arte se renova. Este de óculos é o nosso escritor Mário de Andrade, um ótimo escritor, um escritor crítico, realista, voltado para esta modernidade. E esta mulher é a pintora Anita Malfatti, que teve coragem de se expor nessa semana, colocando obras, pinturas que nunca tinham sido vistas. Por exemplo, pintar uma pessoa deficiente mental. Tem uma obra dela que se chama A Boba. E ela pintou e colocou numa época em que todo mundo achava que uma pessoa assim tinha que ser discriminada pela sociedade, não mostrada. Então aí é a modernidade da nossa literatura, que é o que iremos estudar sequencialmente. Muito obrigada, um forte abraço.